Segunda, 3 de agosto. Verso para memorizar. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, 1. Unidade por meio da diversidade. A noção de unidade introduzida em 1 Coríntios 12, 4 a 6, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e o mesmo Deus, é desenvolvida no decorrer do capítulo. Isso fica evidenciado pelo uso de expressões como um só e o mesmo Espírito, o corpo é um só corpo, um só Espírito, por 2 vezes, e todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Ao lado do conceito de unidade, Paulo ressalta a diversidade dos membros no corpo de Cristo, muitos membros. Todos nós fomos batizados. Não é um só membro, mas muitos. Todo o corpo, cada um deles, membros do corpo, e todos os membros. Essa ênfase, ao mesmo tempo, em unidade e diversidade, mostra que os dons espirituais visam promover unidade por meio da diversidade. Essa unidade em meio à diversidade deve refletir o caráter de Deus. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra, e o Espírito Santo outra. As 3 pessoas da divindade mantêm sua individualidade enquanto atuam juntas para edificar a igreja e capacitá-la para a missão. Ouça 1 Coríntios 12, 12 a 31. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Pergunta 2. Por que a ilustração do corpo com suas muitas partes é adequada para representar a igreja e seus membros? Uma ideia central de 1 Coríntios 12 é que, embora os membros do corpo sejam diferentes entre si, dependem uns dos outros. Os pés dependem dos olhos para ver por onde andar. Por sua vez, os olhos não tocam nada, apenas as mãos o fazem.
Além disso, a ideia de que alguns membros são mais fracos ou menos dignos é apenas aparente, pois todos são necessários. Infelizmente, havia entre os coríntios a tendência de valorizar alguns dons e desprezar outros. Para evitar esse erro, Paulo dirigiu sua atenção ao amor, um caminho ainda mais excelente. Em outras palavras, qualquer que seja o dom, quando exercido com sabedoria e amor, agrada a Deus. Ouça as listas de dons em 1 Coríntios 12, 8 a 10 e 28. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Romanos 12, 6 a 8. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a porção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quais são os seus dons? Como você pode usá-los para edificar o corpo de Cristo?